Boa noite, a paz do Senhor. Estou passando aqui para desejar uma palavra de bênção, né? Que Deus venha abençoar, que Deus venha proteger a sua vida, a sua casa. E quero falar sobre prioridade à sua família. Quando a gente fala família, é algo sagrado, tanto para nós como para Deus, porque Deus, ele abençoa, né, o casamento, a união de uma mulher, de um homem, dos filhos. Então, assim, é algo que Deus abençoa, né, e é algo que a gente tem que priorizar na nossa vida aqui na Terra. Claro que Deus em primeiro lugar, né? Porque a gente sabe que sem Deus a gente não é nada, mas se entre um amigo e seu casamento, priorize sempre o seu casamento, porque o casamento da gente é a base. A gente não é nada se a gente não está de bem com o nosso esposo, com a nossa família, com os nossos filhos. Então, assim, Deus, ele abençoa, mesmo que a dificuldade venha, porque a gente sabe que nenhum casamento ele é perfeito. Não existe casamento perfeito. Não adianta você idealizar um casamento perfeito. Existe o casamento que a gente sabe viver e conduzir da forma em que Deus quer, com sabedoria, porque Deus diz que a mulher sábia ela edifica, mas a tolo destrói. Então, assim, vem problemas, vem dificuldade financeira, vem dificuldade espiritual, mas nós temos que ter sabedoria. Se não tem, peça a Deus. Não é na primeira briga arrumar suas coisas e sair de casa. Assim como o homem briga com a mulher, pega sua roupa, bota numa bolsa e vou para casa de mamãe, ou vou para um hotel, para qualquer que seja. Não devemos fazer isso, porque a gente está dando legalidade para o inimigo entrar no nosso meio. E Deus não quer, não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer para um casamento. Aí na primeira dificuldade você vai sair de casa? Não. Quando a gente tá de cabeça quente, a gente faz coisas que depois a gente vai se arrepender, né? Porque às vezes a gente briga por um vizinho, a gente briga com o nosso marido, ou vice-versa, a gente briga por causa de uma amizade, a gente briga por causa de uma conta, a gente briga por falta do dinheiro, a gente briga por falta de concordância nas ideias. Então, assim, quando um fala, a gente tem que ouvir o outro. Quando o outro fala, né, a gente tem que ouvir, porque quando a gente ouve, a gente vê onde é que a gente está errado, onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando, porque não devemos deixar o inimigo entrar na nossa vida, no nosso casamento, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E a família é o alvo dele principal. Veja só, quando a gente briga, eu falo por mim mesmo, quando eu brigo com meu esposo ou quando a gente tem algum desentendimento, a gente às vezes a gente fica distante, a gente fica distorcido ali um com o outro, mas qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente fica com aquele remorso, a gente fica sentindo aquela tristeza, a gente fica desplaneado. Então, assim, o casamento, ele precisa, né? A gente precisa ter concordância dentro dele. Temos que priorizar a nossa vida conjugal. Não deve deixar as amizades interferir, não devemos deixar a nossa família, que é os nossos parentes, né? Nossa família será eu e meu esposo e meus filhos. Meus parentes que eu falo é meus irmãos, né? Minhas irmãs, eles já são meu parente, entendeu? Então é assim, nós não devemos deixar essas pessoas interferir na nossa vida, porque quando nós escolhemos alguém para nós casar, para nós até mesmo se juntar, a gente fez uma escolha essa que a gente já estava ciente de que problema a gente ia ter, dificuldade a gente ia ter, mas que nós ia resolver nós dois e não botar nossa família, não levar os problemas para nossa família, porque eles não vão resolver a nossa vida. Quem vai resolver a nossa vida é Deus. Então, se você tem alguma dificuldade,
Converse com Deus. Senhor, minha vida está assim. Eu não quero que esteja acontecendo isso. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, dê sabedoria para o meu esposo. Senhor, me dê sabedoria para conduzir a minha família da forma que tu queres, Senhor, e não da forma que eu quero. Então, assim, nós temos que ter sabedoria e maturidade para conversar com o Senhor, pedir sabedoria a Deus, porque a sabedoria vem do Senhor. Não vá seguir conselho de certos amigos, de certas amigas, porque muitas vezes um amigo ele vai dizer você é nova, vá curtir a sua vida. E não é isso. Que quando a gente vai procurar conselho de um amigo, a gente quer ouvir ao contrário. Não desiste do teu casamento, lute pelo teu casamento. E muitas vezes não é isso que as amizades nos passam, não é isso que as amizades nos oferecem. Eles querem que a gente se distancie. Tu tá perdendo a tua vida, tu tá perdendo o teu tempo. Muitos dizem assim. Então é assim, se você tem amizade, não conte tudo da sua casa, dos seus problemas com o seu cônjuge, ou o esposo também contar com suas amizades, porque às vezes não vai ser palavras positivas que tu vai receber. Então, assim, você tem que saber, você tem que selecionar os teus amigos para conversar, de preferência aqueles que vivem da mesma fé que você, porque aquele amigo, muitas vezes, aquele que não é evangélico, ele tem os amigos, mas ele tem amigo de bairro. O amigo de bairro, ele não vai te dizer, meu irmão, lute pelo seu casamento. Muito pelo contrário, ele vai dizer, meu irmão, minha irmã, você está perdendo o seu tempo. E aí é onde é que acontece muitas separações, né? Muito distanciamento do casal. É através dessas palavras. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. E não é isso que eu, como cristã, desejo para ninguém. Não é assim que eu falo para uma pessoa que me vem buscar conselho. Né? Não é assim que eu falo, porque assim, quando a gente casa, a gente já estava ciente que nesse pacote vinha muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. A briga faz parte dele, né? A divergência de ideia faz parte dele, mas nem por isso a gente deve desistir do nosso casamento. E eu agradeço a oportunidade de ter conhecimento, de Deus ter me dado sabedoria para saber conduzir o meu casamento, a minha casa, a minha família. E todo dia eu estou aprendendo com as dificuldades, né, com os problemas, eu estou aprendendo, pedindo a Deus sabedoria e Deus tem me dado. Então é assim, o que eu quero para mim, eu quero passar para vocês também, para você esposa, para você esposo. Não desiste do seu casamento, não vá ouvir palavras ao contrário do que Deus quer para a tua vida, que é um casamento abençoado, debaixo das bênçãos do Senhor que Ele quer para você, porque todo casamento, toda união, ela é constituída por Deus, e a sua família é uma delas, é a primordial para Deus. É uma instituição que Deus se agrada demais, é uma instituição que Deus tem cuidado, mas o inimigo tem lutado muito para derrubar muitas casas, muitos casamentos. Mas não entre, não dê legalidade para o inimigo. Sirva somente a Deus e obedeça somente à voz do Senhor. Amém? E que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e que Deus possa derramar bênçãos sem medida e lhe dê muita sabedoria para você conduzir a sua vida a dois.